que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre as linhas de força de um campo elétrico. Agora vamos entender a grandeza vetorial do campo elétrico, ou seja, a direção e o sentido do campo elétrico. Mas para a gente entender a direção e o sentido de um campo elétrico, a gente tem que entender o que são essas linhas de campo ou linhas de força. Vocês vão perceber que eu mesmo gosto de chamar de linha de campo, né? Então tem autores, tem professores que utilizam o termo linhas de força, assim como está aí no seu PET, e tem professores também, tem autores de livros também que utilizam o termo linhas de campo, ok? É a mesma coisa. O que vai ser essa linha de campo, né? O que vão ser essas linhas de campo ou linhas de força? É exatamente uma representação do campo elétrico, do vetor campo elétrico, né? E o que seriam essas linhas? Essas linhas estariam ao redor da nossa carga elétrica. Vamos fazer uma analogia para vocês entenderem. Imagina que a gente tem o planeta Terra e eu tenho um objeto na superfície do planeta Terra, né? do nosso planeta. A gente já sabe que todo objeto que está nas proximidades da superfície da Terra, eles são atraídos pela Terra, exatamente por uma força chamada de força gravitacional, ou aceleração da gravidade. E a gente sabe muito bem que essa força ela é denominada de peso. E a gente lembra lá do primeiro ano do ensino médio que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, gravidade é exatamente essa força peso dividido pela massa do corpo. Ou seja, esse campo gravitacional, ou seja, esse G, ele depende do quê? Ele depende da força peso e da massa do corpo. Fazendo analogia, trazendo essa analogia aqui para o campo elétrico, o campo elétrico ele depende também de uma força, só que no caso agora não é a força peso de uma carga, é a força elétrica que a gente aprendeu lá no primeiro módulo, né, lá no primeiro ciclo. Né? Então, o nosso campo elétrico ele vai depender de uma força elétrica e da carga elétrica. Então, ao passo que o campo gravitacional ele depende de peso e massa, o campo elétrico ele depende da força elétrica e do valor da carga elétrica. Tudo bem? Vamos verificar essas figuras aí que mostram linhas de campo de duas cargas pontiformes de sinais opostos e sinais iguais. E a gente vai ver o que vai acontecer aí, ó. Olha lá. No primeiro caso, nós temos aí, ó, uma carga positiva e uma carga negativa. Nós vamos colocar uma convenção. Existe uma convenção dessa direção e sentido do nosso vetor campo elétrico. A convenção é, sempre a direção vai ser radial. O que é a direção radial? Vocês percebem que essas linhas, elas divergem ou elas convergem. Olha lá. Então a convenção vai ser, numa carga positiva, essas linhas de campo ou linhas de força, elas vão se afastar da carga positiva. Porém, se a carga for negativa, elas vão vir em direção, convergir para essa carga negativa. Então, a partir de agora, a gente tem que guardar essa convenção. Se eu tenho carga positiva, as minhas linhas de campo ou linhas de força do campo elétrico, elas vão se afastar, elas vão se divergir da minha carga positiva. Porém, se a carga for negativa, essas linhas vão convergir. E olha o que vai acontecer. Ó. Se eu tenho uma carga positiva junto de uma carga negativa, essas linhas de campo elas vão agir dessa forma aí. Ó. Elas divergem de uma carga positiva, convergindo para a carga negativa. Elas vão se comportar exatamente dessa forma. E olha lá, ó. Se eu tenho duas cargas de sinais iguais, tanto positivas quanto negativas, o campo vai comportar dessa forma. Qual que seria a diferença se eu tivesse duas cargas negativas aí? Seria apenas o sentido das nossas linhas de campo. Olha lá, ó. Enquanto que as cargas positivas estariam se divergindo, se fossem duas cargas negativas, elas estariam o quê? Convergindo. Tudo bem, pessoal? E aí a gente vai falar uma coisinha importante aqui, que eu vou utilizar o cursor.
Por exemplo, se eu quiser saber o campo elétrico exatamente nesse ponto aqui onde está o cursor, qual que seria o vetor campo elétrico? Olha lá, vamos voltar aqui, o cursor sumiu. Então aqui, ó, exatamente aqui. O vetor campo elétrico vai ser uma reta, um vetor tangente a essa linha. O que é um vetor tangente? É um vetor que toca em um único ponto. E em qual sentido? No sentido, nessa direção aí, o nordeste. Por quê? Porque a linha de campo ela faz isso aqui. Beleza? Agora, por exemplo, se eu quisesse aqui, por exemplo, ó, bem, nesse ponto, seria também para o nordeste. Agora, se eu quisesse aqui, ó, nesse ponto, ó, o sentido das linhas não estão para lá? Então, seria um vetor tangente nesse ponto em direção ao noroeste. Beleza, pessoal? Aí eu tenho o quê? Um campo elétrico entre duas placas eletrizadas. Uma placa positiva e uma placa negativa. O que vai acontecer aí? Olha lá, ó. Eu tenho um vetor campo elétrico que sai do positivo e entra no negativo. Não foi isso que a gente aprendeu? Aí vamos supor que eu pegue uma carguinha que a gente chama de carga de prova e abandona nessa região. Olha lá, que é a carguinha nossa positiva que está de azul. O que acontece? Positivo com positivo, o que acontece? Se repele. Então vai ter uma força de repulsão para a direita. Né? A carga positiva tende a se repelir das cargas positivas e tende a ser atraída pelas cargas negativas. Então eu vou ter o vetor força na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Beleza? Porque o vetor campo elétrico está para onde? Para a direita, não é isso? Porque sempre sai do positivo e entra no negativo. Sempre, pessoal. Ok? Agora, se eu coloco uma carga de prova negativa, olha o que acontece. Negativo não é atraído por positivo e repelido por negativo, olha lá. Então, o vetor força elétrica vai estar para onde agora? Do negativo para o positivo. Ao passo que o vetor campo elétrico ele não muda. Ele sempre sai do positivo e entra no negativo. Então, qual que é a diferença se eu tiver uma carga negativa agora abandonada nesse campo elétrico? Significa que a direção dos vetores força e campo elétrico continua sendo a mesma. Porém, os sentidos são contrários, né? Ao passo que o sentido do vetor força está da direita para a esquerda, o vetor campo elétrico está da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Blindagem eletrostática. O que vem a ser blindagem eletrostática? Por exemplo, quando se fala assim, ó, numa tempestade, se você estiver dentro do carro, continue dentro do carro. Por quê? Porque dentro de um carro você está o quê? Protegido. Ah, você está protegido por causa de pneu? Não. É exatamente por conta dessa lataria. Ou seja, ali dentro, o vetor campo elétrico, ou seja, a intensidade do campo elétrico é nula, é zero. Então ali dentro você está protegido. Por quê? Porque não tem como ter uma movimentação de cargas elétricas. Não tem como passar carga elétrica no interior de uma superfície toda em equilíbrio eletrostático. Então, toda vez que você tiver uma esfera metálica, por exemplo, lá no interior dessa minha esfera metálica, o campo elétrico é nulo. Assim como numa gaiola, né, que é o que a gente chama aí da famosa gaiola de Faraday, porque foi Faraday que percebeu através de experimentos que dentro de uma gaiola, no interior de uma gaiola, um passarinho, ele não acontecia nada, ele não tomava choque. Né? Ele não morria, não acontecia nada com ele. E como que ele fez isso? Ele colocou o passarinho dentro de uma gaiola, de forma que ele estivesse ali dentro, no interior dessa gaiola, e eletrizou, ligou essa gaiola, né? Com os terminais de uma pilha, de uma tomada. Né? Então, o que acontece? Esse passarinho ele não sofreu nada. Por quê? Porque o campo elétrico no interior de um corpo completamente em equilíbrio, ele é nulo. Tudo bem? Ou seja, no interior, esse rapaz aí que está aí dentro dessa gaiola aí, ele não vai sentir descarga elétrica nenhuma, mesmo que seja ligado qualquer tipo de energia que venha circular pela superfície desse condutor carregado.
ok? Então, o que acontece? Acontece uma distribuição de cargas elétricas na superfície externa dessa gaiola aí, dessa caixa, né, condutora eletrizada. Ok? Isso vai acontecer nos carros, isso acontece na sua casa, por isso que é muito utilizado, né, os famosos para-raios, né, os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, os famosos SPDAs. Né? Eles servem para quê? Exatamente para proteger as pessoas e equipamentos. Ok? E o potencial elétrico? O que vem a ser potencial elétrico? Aí a gente vai fazer uma nova analogia com potencial gravitacional, né? O que acontece? Se eu te deixar um objeto soltar, né? Por exemplo, eu solto um objeto aqui agora, o que acontece? Ele cai, né? Isso por quê? Porque ele é atraído para a Terra, que é o que a gente falou quando a gente está falando de campo gravitacional. E aí o que acontece? Esse corpo, quando ele estava nesse ponto aqui, ele estava cheio de energia potencial. E ele começou a ganhar velocidade ao cair. Então a energia potencial começou a ser transformada em energia cinética. Vai acontecer a mesma coisa se eu tiver um campo elétrico aqui nessa região e eu soltar uma carguinha elétrica. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um campo elétrico de cima para baixo. Aí eu solto aqui uma carga positiva. O que vai acontecer? Ela sobe ou desce? Sobe, porque eu já sei o quê? Se o campo elétrico está para baixo e eu solto uma carga positiva, eu já sei que o vetor campo elétrico de uma carga positiva, ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor força. Não é isso? Então a tendência é o quê? Se o vetor campo elétrico está para baixo, o vetor força também vai ser para baixo, porque a carga é positiva. Né? Então eu vou ter o quê? Uma diferença de potencial à medida que ele vai descendo. Ou seja, essa carga, né, essa carguinha aqui, à medida que ela vai se deslocando, ela vai transformando a sua energia elétrica em energia cinética, né, porque ele vai ganhando velocidade. Ou seja, a analogia que a gente pode fazer é a mesma, né, uma energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Né? Então, o que vem a ser o potencial elétrico? O potencial elétrico ele vai relacionar essa energia potencial elétrica adquirida por essa carga elétrica, né? Quando um corpo está eletrizado no interior de um campo elétrico. E como que eu calculo esse potencial elétrico? O potencial elétrico, gente, ele vai ser simbolizado pela letra V maiúscula. E a gente acabou de ver aqui que o potencial elétrico ele depende do quê? Ele depende dessa carga que eu estou soltando ali. Estou soltando no interior do campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico, campo elétrico, ele, por ele estar ali, né, ele existir ali naquele momento e tem essa carga elétrica, então tem o quê? A ação de uma força elétrica. Se tem a ação de uma força elétrica, tem presença de energia elétrica. Né? Então, o que vai ser o potencial elétrico nesse lugar? Né? Exatamente ali onde foi colocada, introduzida essa carga elétrica, ali no interior desse campo. Vai ser o campo elétrico dividido pela carga elétrica. Essa formulinha aqui que nós estamos vendo lá. Potencial elétrico vai ser energia potencial elétrica dividido por carga elétrica. Ok? E o que é energia? É exatamente força vezes distância. Né? Então, o potencial aí, ó, o potencial elétrico vai ser o quê? K vezes Qzão vezes Qzinho, que é exatamente a carga elétrica geradora, que é o Qzão, e uma carguinha de prova que eu posso colocar aqui nesse ponto P, dividido pela distância entre a carga fonte, a carga geradora e esse ponto P. Ok? Dividido pela carga. Né? Então, o que vai ser, então, o meu potencial elétrico? Vai ser, né, divisão de duas frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Né? Então, K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, vezes 1 sobre Q. Simplificando Qzinho com Qzinho, o que sobrou? Potencial elétrico vai ser a constante elétrica que nós já conhecemos lá do primeiro módulo, vezes a carga elétrica Qzão, a carga geradora, dividido pela distância da carga até o ponto. E qual que é a unidade de potencial elétrico? Joule por Coulomb. Por quê? Por que é Joule por Coulomb? Porque potencial elétrico não é energia dividido por carga. Energia é calculada em joules. Carga é Coulomb.
Então, 1 joule por coulomb, em homenagem à volta, né, deu-se o nome de volt. Então, 1 joule por coulomb é 1 volt. E aí, por último, a gente vai falar sobre as superfícies equipotenciais. Quando que eu vou ter uma superfície equipotencial? Eu tenho dois tipos de superfícies equipotenciais. Esse primeiro tipo aí, ó, é o que eu chamo de campo elétrico uniforme. Né? O campo elétrico ele é sempre uniforme quando ele está no interior de duas placas paralelas eletrizadas. E aí eu tenho o quê? A superfície potencial ela sempre vai ser perpendicular às linhas de campo elétrico. Ok? Olha lá. Perpendicular. Então essa aqui é uma superfície equipotencial. Vamos entender o que significa esse equipotencial. Equi, igual. Potencial, potenciais iguais. Então eu posso falar o quê? Que se eu pegar aqui, marcar um pontinho aqui, ó, na interseção dessa linha de força com a linha equipotencial, pegar esse valor, um pontinho aqui, e eu pego esse outro pontinho aqui, eu posso falar que o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto, que é igual a nesse, que é igual a esse, que é igual a esse. Que é diferente se eu pegar aqui. Ok? Então, todos os potenciais que estão presentes, né, que estão contidos aqui nessa linha, que é essa equipotencial, eles são iguais. Né? Todos os potenciais aqui vão ter o mesmo valor. Beleza, pessoal? Porém, serão diferentes dos valores aqui. E aí vão relembrar de uma coisa. Quem são os potenciais maiores? O potencial vai ser sempre maior quanto mais próximo ele estiver da carga positiva. Então, eu posso afirmar que VA é maior do que VB. Ok, pessoal? O outro exemplo é essa daí. Ó. Se eu tenho uma carga pontual, por exemplo, positiva, eu já sei que as linhas de força, né, as linhas de campo, elas estão para onde? Para fora da carga, né? Estão divergindo da carga positiva. E quais que são as superfícies equipotenciais? Lembra? Elas são perpendiculares às linhas de força. Igualzinho aqui, ó. Perpendiculares às linhas de força. Que é a mesma coisa. Perpendiculares às linhas de força, né? Então, se eu pegar qualquer valor de potencial que esteja exatamente em cima dessa superfície aqui, ó, dessa equipotencial, os meus potenciais elétricos serão iguais. A mesma coisa se eu pegar em cima de toda essa linha aqui, ó, os meus potenciais são iguais. Porém, se eu pegar um valor de V aqui e um valor de V aqui, eles já vão ser diferentes. E quanto mais próximo tiver da carga, ou seja, menor a distância, maior é o meu potencial elétrico. Ok? Aí a gente vai lembrar daquela formulinha aqui, ó, dessa formulinha aqui de trás, né? Ó, V igual a K vezes Q dividido por D. E aí vamos supor que eu queira calcular o potencial elétrico de várias cargas, né? Criado por várias cargas aqui. Ó. Imagina que eu tenho um ponto P, um ponto E, um ponto F, um ponto R, um ponto S e carguinha para tudo quanto é parte aqui. Ó. Qual que vai ser o potencial elétrico resultante? Vai ser a soma de todos os potenciais em cada ponto. Né? Então eu vou ter VP, VA, VB, VR, VS, ou seja, eu vou calcular um por um com essa fórmula, beleza? E depois somar. Só que eu tenho que estar atento para um detalhe, uma coisinha importante. Se o potencial for criado por carga negativa, eu não posso esquecer de colocar o sinal negativo na hora de somar. Então, cargas positivas criam potenciais positivos. Cargas negativas criam potenciais negativos. Por exemplo, vamos supor que você calculou um potencial no ponto A criado por uma carga positiva e deu, por exemplo, 10 volts. Aí você calculou o potencial no ponto B para uma carga de menos 3 coulombs. Aí deu, por exemplo, menos 30 volts. Por que menos 30 volts? Porque foi criado, né, esse potencial foi criado por uma carga negativa. Então, quando você for somar para calcular o potencial resultante, o que você tem que fazer? 10 volts, que foi o potencial criado por a primeira carga, e menos 30 volts, potencial criado pela segunda carga. Quanto que é 10 menos 30? Menos 20 volts. Então, o meu potencial vai ser negativo, né? O potencial resultante, nesse caso, deu menos 20 volts. Tudo bem, pessoal?
Então, essa daí é a aula de hoje, né? É a primeira aula do módulo 2. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei presente no Conexão Escola, né? Nos nossos horários que a gente já tem estipulados, né? Que são os nossos horários que nós teríamos as nossas aulas presenciais. Vocês podem também colocar as perguntas, os questionamentos aí também na nossa sala virtual, no nosso mural, né? Pode também perguntar, lançar dúvidas que vocês tiverem no YouTube. Fiquem à vontade, onde for melhor para vocês. Mas não fiquem com dúvidas. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.